Vamos começar porque eu tô com o tempo super apertado, 7 horas, eu tenho outra reunião e eu tenho um Show. conteúdo aqui que eu quero passar para você. A hora que os colegas, talvez entre a Thaís, que é uma empresária, né, que eu convidei também, ela falou que vinha, e o Lucas falou que está Show. atrasado, deve vir também. Então, a gente começa Show. aqui, tá? Show. Show de bola. Deixa eu deixar trocar as câmeras aqui. Pode mandar bala, cara. Vou deixar mutado aqui. Tá legal, vamos lá. Você tá vendo a tela aí? Me ouve bem? Tudo direitinho? Tudo certo. Muito bem. Então vamos lá. Isso aqui, Gabriel, é, é uma aula que tem a ver ali com o pilar de gestão, né, do meu método, que você conhece bem, e aqui no caso, gestão de pessoas, né? Então, hoje a gente vai falar aqui de onboarding, a importância do onboarding estratégico. E você vai entender por que que é onboarding estratégico. Acho que já vale a pena de cara explicar o que que é onboarding, né? Onboarding, para quem não sabe, e estou falando até isso aqui porque essa aula vai ficar gravada, né? Então tem um fim educacional aqui também. Onboarding é o recebimento de novos colaboradores na empresa, certo? E por que é estratégico eu vou falar mais à frente, tá? Então, esse é um assunto muito importante e ele muitas vezes é o fator determinante entre um novo colaborador que fica na empresa e outro que vai embora, certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu não estou entendendo por que que eu não estou aparecendo na câmerazinha aqui. Deveria ser eu, né? É, deixa eu ver aqui. Pra mim, você tá aparecendo. Tô? Mas você está vendo o que aí? A tela do Sim, eu tô vendo a tua apresentação e você pequenininho aqui em cima. pequenininho? Ah, É. então eu não apareço para mim mesmo. Entendi. Eu vejo você então. Então, beleza. Então, vou continuar. Vamos lá. Qual é a dor relacionada a isso? Eu não sei, Gabriel, se você já teve essa experiência, mas eu já tive, tá? De receber uma pessoa, gostar muito dessa pessoa na equipe e muito rapidamente essa pessoa vai embora. Ou outra coisa, chegar uma pessoa, eu tenho uma excelente imagem em relação a essa pessoa e com pouco tempo eu percebi que ela não era o que eu tinha imaginado, tá? Então, aí é o que eu trago aqui, a dor pouco visível. Então, novos colaboradores perdem conexão emocional sem apoio estruturado e a empresa perde retenção, motivação e identidade. Então, quando chega o novo colaborador, se ele não se conecta, inclusive emocionalmente, com a empresa que ele tá chegando ali, com as pessoas, enfim, com a cultura daquela empresa, ele, dependendo da natureza dele ou das experiências prévias dele, ele pode se desconectar muito rápido. Nessa geração atual, isso está acontecendo muito. As pessoas precisam muito de propósito, precisam muito se sentir conectadas, e se não sentirem, elas vão embora, rapidamente. Ou se desmotivam muito rapidamente também. Então, essa é uma dor muito séria. Hoje você tem. é, 9 entre 10 empresários comentando da dificuldade de retenção e captação de novos colaboradores. A gente até no outro dia estava conversando sobre isso, né? Você falando da dificuldade que está tendo, o pessoal meio que não está muito afim, né? E boa parte é por conta disso, tá? Porque quando chega nas empresas, às vezes elas não sentem essa conexão, tá bom? Vou seguir aqui. Ahn, E aí, olha só, qual é o risco envolvido aí, né? Isso aqui são dados, são estatísticas. 69% deixam o cargo em até 90 dias se não sentirem pertencentes àquela empresa ou àquela cultura ali organizacional. E isso aí, qual é o grande malefício disso aí? Esse custo de rotatividade, que pode chegar até 3 vezes o salário anual daquele cargo que você está contratando ou que contratou e a pessoa foi embora. Então, você veja que é um risco de retenção, é um risco, né, e um ônus de retenção, de captação e até um impacto financeiro, porque gasta dinheiro para você entrevistar alguém, selecionar alguém, você gasta seu tempo, seu dinheiro,
né? E se você treina alguém, imagina, 90 dias é tempo para você treinar alguém para estar trabalhando sozinho. Pô, passa 3 meses, o cara vai embora porque não se conectou, não foi bem recebido, etc. Aí você tem que contratar de novo. Se você tiver alguma empresa de RH, você vai ter que pagar de novo aquele serviço, retreinar a pessoa e tal. Então, tá longe de ser ideal esse cenário aqui. Nós não queremos isso, tá? Então, é muito importante quando você está numa fase de ampliação, de posições na companhia, você ter esse assunto onboarding, ele tem que ser priorizado, tá? Tão importante quanto a seleção do perfil da pessoa que você está trazendo, alinhado com o perfil que a vaga requer, é a forma como ele vai ser recebido na empresa, e esses primeiros dias dele na empresa são absolutamente determinantes para ele continuar e não se desmotivar também com o tempo. Bom, aqui eu vou passar aqui, pulei aqui os slides aqui que falam de mim e do meu método, porque você já faz parte, já conhece. Vamos falar aqui de um framework da Thalia Bauer, tá? Até deixo aqui a referência do livro dela, se você quiser ir mais fundo no assunto. O pessoal de RH costuma ir muito a fundo, mas não se engane, onboarding não é só um assunto de RH. Ele é um assunto que o CEO da companhia tem que estar atento para garantir que o RH dele ou que os empregados dele estão fazendo, estão recebendo os novos colaboradores dessa maneira aí, tá? O framework é o 6.6, né, da Thalia Bauer. E quem é a Thalia Bauer? Professora de gestão na Portland State University. Ela é uma das maiores referências mundiais aí quando se trata de onboarding, tá? Ela criou esse framework que é utilizado aí por Google, IBM, Microsoft. Então a gente está falando de um framework aí de classe mundial, tá? Em empresas aí renomadas aí no mercado. E do que se trata esse framework aí? São 6 pontos, são 6, como o nome já diz, que tratam de, primeiro, compliance. Compliance é um termo conhecido seu? Beleza? Então, compliance, onde a gente fala de regras e políticas da companhia, e aí questão de legal, questões legais até, tá? Legais, normativas da companhia, então você tem que seguir aquilo ali para respeitar a lei e as normas e padrões da companhia. Clarification, que aí é você. Isso aqui, cara, é assim, fundamental, que é a definição de expectativas e papéis, certo? Qual é o seu papel, qual é o papel desse novo colaborador, qual é a sua expectativa enquanto contratante para esse novo colaborador. Então, é algo assim absolutamente fundamental para o cara que está chegando ter essa clarificação, essa clareza, melhor dizendo, do que ele tem que fazer, do que é esperado dele, tá? Nos primeiros meses e depois e na carreira, tá? E ter clareza sobre isso aí. Culture, né? Cultura, então os valores, olha aí, valores, né, Gabriel? A gente tem falado muito disso. Não sei se até tu pegou meu feedback lá do teu Missão, Visão e Valores. Depois queria ouvir o feedback do feedback, o que que você achou, se foi bem aproveitado. Então, assim, os valores e a identidade da empresa. Então, cabe a quem receber já de cara compartilhar, né, e mostrar, olha, aqui a nossa empresa ela preza por esses valores, tem essa cultura, etc. e tal, para o colaborador novo saber onde está chegando, tá? Então, também fundamental. Fundamental, porque aqui é que vai criar a conexão emocional, tá? Principalmente se tiver valores aí alinhados. Espera-se que tenha, porque a gente está falando de um colaborador, ele não chegou do nada, ele não chegou de paraquedas, ele passou por um processo onde nesse processo ele foi entrevistado e ali já foi dito como é que é a empresa, o que a empresa quer dele, qual é a cultura da empresa, já foi, pelo menos de maneira superficial, já foi apresentado a ele, mas é importante ser reforçado isso nesse momento de onboarding e ao longo do período dele, né, esses 3 meses iniciais aí, isso ser constantemente lembrado para ele, tá? Qual é a identidade da empresa, o que que a empresa busca, quais são os valores, qual é a missão, qual é a visão. Connection, então é criar vínculos, tá? E aí esses vínculos podem se dar, tem umas técnicas aqui, esse aqui eu vou deixar para comentar ao longo da apresentação, vai mostrar aí como é que você cria esses vínculos, vínculos pessoais, inclusive, com esse novo colaborador. Confidence, então, confiança,
ele se sentir que está num ambiente seguro para falar, para trazer suas dúvidas, para trazer seus questionamentos nesse início que tem muita dúvida. Muitas vezes, eu tive uma mentorada um tempo atrás que ela aconteceu isso com ela. Ela chegou num emprego novo e ela tinha um monte de dúvidas. E aí ela não levava, por insegurança, ela não levava para os seus líderes, a ponto de me contratar para dizer para ela o que ela tinha que fazer. Entendeu? Então, assim, era muito doido isso. Aí, o que que eu fazia? Eu entendia, orientava ela, mas falava: olha, isso aqui você tem que esclarecer com quem, com o teu gerente, com a tua gerente, com a tua coordenadora. Você precisa saber dela o que que ela espera de você, tá? Mas por uma questão dela ou da empresa, ela não sentia essa confiança, essa segurança e essa autonomia, tá? Então é muito importante dar autonomia para o novo colaborador e trazer para ele um ambiente seguro, tá? E check back é esse acompanhamento constante. Tudo isso que a gente falou aqui tem que acontecer com, com feedbacks, com constância, tá? Não é um ponto, entrou, você faz ali uma reunião de boas-vindas e tchau, a gente se vê daqui a 3 meses, tá? Ou não se vê nunca mais, tá? Então não é assim que se faz. Não vai ter engajamento. Dúvidas aí, Gabriel? Não? Seguir então. Vamos ver aqui um caso da Google, né? Como é que a Google faz o onboarding dela. Eles têm até um termo para os novos, né? Ao invés de noobs, né? Eles chamam de nooglers, né? Que seriam os novos no Google. Então, new on Google, entendeu? Então, nooglers, tá? E lá eles têm os chamados buddies, né? Então, buddies lá no Vitor Damasio é anjo, né? Então, é alguém que vai colar com você no primeiro dia, que vai ser teu buddy, teu camarada, né? Na tradução literal, vai ser teu camarada desde o primeiro dia, vai ser aquele cara que vai tirar as dúvidas, que vai explicar sobre a empresa também, além de quem recebe na primeira vez, vai explicar o que cada um faz, eventualmente como é que é a forma de ser de cada um, do gerente. Olha, esse gerente gosta da coisa assim, esse outro gosta da coisa assado. Olha, aquela área ali você tem que levar a demanda desse jeito. Então, é o cara que vai ser a cara da empresa. Perdão, é o cara que vai ser a cara da empresa para esse novo colaborador. Então, veja bem, se você quer que esse novo colaborador fique, esse buddy tem que ser alguém muito bem escolhido, certo? Tem que ser alguém de confiança e que você sabe que vai ser de fato a cara da empresa. Não vai trazer viés, distorcido nessa recepção. Então, você busca alguém até com valores semelhantes ali desse novo colaborador, tá? Eles consideram que esse período de imersão é um período de 90 dias, então eles vão acompanhando durante 90 dias esse novo colaborador. Eles têm check-ins, né? Tem esses pit stops aí ao longo dos 90 dias bem estruturados. A forma como é feito é toda organizada. Tem lá um padrão de como é que tem que ser feito esse check-in. Não é aleatório, cada gerência ou cada área faz de um jeito, tá? É feito de maneira universal em toda a Google. É claro que, né, a Google, sendo uma multinacional, ela vai ter lá, na Índia vai ter as características particulares dela, na China vai ter outra, aqui no Brasil vai ter outra, mas o padrão é o mesmo, tá? Check-ins estruturados. E existe uma espécie de um NPS desses novos colaboradores, tá? Em torno de 76%. Peraí, Thaís, tá aí? Oi, Thaís. Pessoal, tô por aqui também, tá? Hum. Ah, pessoal, vocês chegaram quietinhos aí. Tô Não, o achando que eu pessoal tô chegou e falando. atrapalhou a aula, né? Eu tô Tá travando aqui, eu vou certo. sair e vou logar novamente daqui a pouco, tá? Só um minutinho. Tá bom. Então, bem-vindos, Boa Lucas, aula, boa aula. Thaís. Dá um alô aí, E aí, Thaís. beleza? Tudo bom, Lucas? Tudo bem, graças a Deus. Ih, a Thaís não quer falar comigo, não. Então, eu acho que ela tá com o microfone fechado. Talvez ela tá falando pra caramba lá, a gente não tá ouvindo nada. Oi, Thaís, você tá falando aí? Seu microfone tá fechado, sua câmera também. Jesus amado, tava mesmo. Mistério resolvido. Desculpa. Boa noite, gente. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Olha, não sei em que parte que vocês entraram aí.
Eu posso dar aqui uma rápida recapitulada no que nós passamos, só não vou poder explicar de novo porque eu vou ter que parar às 7 horas, que eu tenho outro compromisso, Tranquilo. tá? Mas aqui, né? Então, a gente está falando de um onboarding estratégico. O onboarding é esse ato de receber novos colaboradores na empresa, e eu vou explicar ao longo da apresentação por que que é estratégico. Eu falo aqui da dor, né? De você Uhum, perder retenção, motivação, e até identidade desses novos colaboradores, né? Porque não cria uma conexão emocional nessa chegada na empresa. uhum, Eu trago aqui alguns dados, tá? Que são, esse aqui são dados, não são meus, são dados aí de mercado, que 69% deixam o cargo em até 90 dias. Eu sei que o Lucas já passou por isso, tá? Eu já passei por uhum, isso também. E aí você acaba tendo um custo, existe um custo financeiro, né? E emocional também, diria, nosso, porque a gente cria expectativa e tal, e a pessoa sai, mas do ponto de vista financeiro, chega até 3 vezes o salário anual desse cargo que você está contratando, porque você tem que pagar de novo RH, tem que selecionar de novo, fazer entrevista de um monte de gente, então tem um valor envolvido aí. Aqui eu não fiz a minha apresentação porque você já me conhece, conhece o método. Falei do framework da Thalia Bauer, que eu vou comentar dele em mais detalhes à frente, tá? E vocês vão ter a apresentação também no final da aula, então vocês vão poder ver com detalhe isso aqui, se vocês não pegaram. E eu estava aqui falando de como a Google faz os seus, o seu onboarding, tá bom? Então, assim, de maneira velocidade 2 no WhatsApp, eu botei todo mundo aqui na mesma página agora. Dando sequência, então aqui só para fechar, né? 76% dos novos colaboradores, eles acham o onboarding da Google excelente da maneira como eles fazem, tá? Aqui agora o case da Microsoft e Airbnb, né? Duas gigantes aí também. A Microsoft também adota o Buddy, né? Que é esse, esse tutor, né? Essa pessoa que vai receber o novo colaborador e vai acompanhar ele todo momento, todo tempo ali durante o tempo de onboarding. E e aí você tem, lá no caso da Microsoft, né, mais de 97% de satisfação, então é um número até mais alto do que na Google, né? E quando você tem mais de 8 interações ao longo do período de onboarding do novo colaborador com esse buddy, tá? Então perceba que quanto mais ele é assistido e orientado, mais aumenta essa conexão dele e até a satisfação dele na recepção dele na empresa. Esse assunto eu comentei aqui, tá, de onboarding e com essa maneira, né, e visando essa conexão emocional, está sendo muito importante nesta geração. A geração Z, ela é muito sensível a esse ponto, tá? Se o colaborador, geração Z, entra na empresa, não percebe propósito, não se conecta emocionalmente, ele vai embora, tá? Ele vai embora e você fica sem entender nada. Então, tem que ter esse jogo de cintura, principalmente nós que não somos geração Z, né? Os que têm um pouquinho mais de idade, tem que aprender isso aí e aplicar nos seus negócios, porque é uma força de trabalho importante aí hoje disponível. O Airbnb tem experiências práticas e simbólicas desde o primeiro dia, tá? Também tem uma estruturação, mas eles já não usam o buddy, eles já não têm o tutor. Eu posso comentar aqui na Petrobras, a gente tem um tutor, tá? E funciona muito bem. Lá chama de tutor, realmente, tá? E eu posso dizer que funciona muito bem, é uma coisa estruturada, em algumas áreas mais do que outras, depende muito da qualidade do tutor escolhido, mas é uma coisa que eu percebo que quando o tutor ele está empenhado em fazer bem esse trabalho, é muito bem, funciona muito bem. Acontece que lá na nossa empresa não há uma cobrança assim, do tutor para ele fazer isso muito bem, então tem uma variação no rendimento, tá? A depender da pessoa que é escolhida. Fique à vontade para tirar dúvidas e perguntar a qualquer momento, tá bom, pessoal? Então, aqui beleza. voltando, tem dúvidas aí, Lucas? Não, eu falei, ok, tranquilo, sem dúvidas. Valeu, meu amigo. Então, aplicando o 6 Cs na prática, né? Aquele framework ali que eu falei da Thalia. Então, o compliance, né? Então, o compliance, ele tem que ser apresentado logo de cara, porque são as regras da companhia.
às vezes tem questão legal envolvida, né? Às vezes tem questão normativa, NRs, tal, depende muito da natureza do negócio, né? Mas isso aí pode ser mais ou menos sensível. Um novo colaborador, por exemplo, no escritório de advocacia, essa questão de compliance ela é muito forte. Então, isso aí já tem que ser de cara, na largada, ele já tem que ser muito bem apresentado por todas as questões que envolvem compliance ali na empresa, tá? Então tem que apresentar para ele as leis envolvidas, as normas, os padrões da empresa que regem, isso tudo tem que ser apresentado. O clarification, né, que é a clareza que esse novo colaborador precisa ter. Muito importante que a empresa, ao fazer o onboarding, ela deixe muito claro o que é esperado desse novo colaborador. Isso aqui eu estou falando parece uma coisa óbvia, mas as pessoas não fazem, tá? Não fazem. E aí já começa errado logo de cara, porque não está claro para o colaborador o que ele tem que fazer. Ele, por sua vez, fica inseguro de perguntar isso, porque ele fica, né? Ele sabe que está no momento ali que ele pode ser cortado, né? E então ele fica desconectado, às vezes fazendo algo que não é o que se espera dele, não pergunta e a empresa também não fala o que tem que fazer. Então já começa errado. E aí depois a empresa fica insatisfeita, achando que o cara não está fazendo o que tinha que fazer, e o cara se sente perdido, o colaborador se sente perdido, porque não está sendo devidamente orientado. Então aqui, mesmo correndo o risco de ser óbvio, você tem que falar de maneira muito clara: olha, o seu papel é esse, o meu é esse aqui, o que eu espero que você me entregue semanalmente, ou todo mês, ou todo dia, e tal, é isso aqui, desta forma, com esta frequência, com esta qualidade. Todos os aspectos do que você espera têm que ser apresentados logo de cara para o colaborador, para dar a ele a oportunidade dele fazer o que se espera dele, tá bom? Então, esse é o C da clareza. Aí tem o C da cultura, tá? A cultura é você apresentar os valores definidos lá em missão, visão e valores. Normalmente são valores associados aos valores do CEO da companhia. Então, ou da empresa. Então, aí tem um ponto muito importante que é a questão chamado, né, de walk the talk. Você não pode falar assim, olha, aqui nessa empresa a gente preza muito pela pontualidade. É um valor nosso a pontualidade. E aí você chega atrasado em todas as reuniões. Você não está agindo conforme a tua própria cultura corporativa está falando. Então, é o walk the talk. Você tem que agir do jeito que você fala e do jeito que está lá determinado lá na missão, visão e valores da empresa, tá? E aqui eu começo a fazer o link da questão do onboarding estratégico. Por que estratégico? Porque você está ligando já o planejamento estratégico da empresa, certo? Então, isso quando você vai lá, o primeiro passo do planejamento estratégico é definir missão, visão e valores. Então, aqui você já começa a conectar esse novo colaborador ao teu planejamento estratégico, tá? Aqui na parte de connection, né, que é o quarto C. Aqui você precisa construir esses vínculos. Isso acontece muito através desse tutor, se for uma prática a ser adotada na empresa de vocês, que eu recomendo, tá? É claro que muitas vezes, né, alguns de vocês estão com empresas pequenas, poucas pessoas, muitas vezes não tem como definir esse tutor, ou muitas vezes as pessoas são tão novas que elas ainda não estão prontas para serem tutoras. Então, o ideal é que vocês mesmos sejam os tutores desses novos colaboradores. Dá trabalho? Dá trabalho. Vai ser uma carga extra por um tempo? Vai, mas vale a pena. Porque imagina, depois de 3 meses, esse colaborador sai, você tem que começar tudo de novo, tá? Então pensem como um investimento, seja de HH de vocês, seja de um colaborador que vocês tenham, que tem perfil, que podem ser porta-vozes da empresa de vocês. Vale a pena investir parte do tempo dele nisso aí, mesmo que caia um pouquinho a produtividade dele nesse período, tá bom? Lá no final, vai ser mais do que dois a produtividade, tá? Confidence, tá?
estimular a proatividade desse colaborador, estimular a fala aberta, sem medo de crítica, sem medo de retaliação, estimular o ambiente seguro, estimular a opinião divergente, a colaboração com ideias de coisas que não são feitas todo dia. Um novo colaborador que não vem com aquele olhar viciado, ele pode trazer um insight para você que você não está vendo por estar fazendo aquilo ali todo dia, tá? Então, estimulem, perguntem, né? E não suprimam as boas ideias que eles venham a trazer, ou as críticas, as sugestões. Coletem tudo, tá? Às vezes não vai ter a ver mesmo, né? Então, mas aí orienta, mas de forma que não mate esse ímpeto dele de colaboração, ainda mais se ele for uma pessoa colaborativa de verdade, tá? Então, é o C de confiança, né? De confidence. Ele é muito importante porque quando o colaborador sente que está num ambiente seguro e ele se sente confiante, isso engaja absurdamente, tá? Então, é muito importante esse C aí. E por fim, o checkback, né? Que é você aceitar e fazer feedbacks constantes, principalmente nesse início. Depois você pode passar mais, fazer uma vez por mês, fazer uma vez a cada bimestre, aumentar esses feedbacks. Mas no início precisa ser muito frequente, tá? E aí varia muito de negócio para negócio e da disponibilidade também que aquele CEO tem, tá? Aqui detalhando um pouco mais o papel do buddy ou do tutor, tá? É, aqui no Brasil usar buddy talvez fique meio, né, forçado, meio esquisito. Então pode usar tutor. O Vitor Damasio lá usa anjo. Tem vários termos, né? O termo que vocês acharem mais adequados para o negócio de vocês, tá? Lá na Petrobras, como eu falei, usa tutor, tá? Pode ser mentor, né? O que vocês acharem adequado, tá? Esse tutor, ele é selecionado por afinidade de valores e postura, então tem que ser uma pessoa com a postura, que, como eu falei, ele é o porta-voz da sua empresa para esse novo colaborador. Então você vai escolher alguém que fale com a postura e os valores adequados aos seus, da empresa, e espera-se também desse novo colaborador, tá bom? Esse tutor, ele vai atuar como o elo emocional, aquela parte da conexão lá, né? Então, ele que vai se conectar, então, vai conectar emocionalmente, às vezes vai ser o amigo que esse colaborador vai levar para o resto da vida, enquanto ele estiver ali na empresa, ou às vezes até fora também. Ele vai ser o elo comportamental e cultural. Ele vai dizer, aqui na empresa, a gente age assim, a gente age assado, a gente vibra com isso, a gente não gosta daquilo. Ele vai trazer essa visão comportamental e cultural para o novo colaborador. Ele vai acompanhar o novo colaborador em reuniões. Ele vai ver como é que, ele vai mostrar como é que se conduz uma reunião, de repente, com um cliente, né? E ele vai também acompanhar esse novo colaborador nas reuniões onde o novo colaborador vai ser o coordenador da reunião, tá? Então ele vai chamar depois para reflexões, dar os feedbacks, certo? Com os devidos cuidados para vamos dizer assim, não assustar, né? E não suprimir esse comportamento do novo colaborador. Tá? Então ele vai acompanhar, vai estar sempre ele do lado ali, né? Um tutor realmente. Ó, isso aqui foi bom, ó, isso aqui tem que melhorar na próxima, ajuste isso aqui, tá? Mas ó, isso aqui foi muito bom, excelente. Vamos trabalhar sempre nisso aqui, porque isso aqui você faz muito bem. Então, ele faz esse papel. E ele serve como um canal de feedbacks informais e reforço de cultura, mais ou menos o que a gente já falou ali em cima. Então, é ele que vai ser a voz da empresa dizendo: ó, isso aqui ó, foi ótimo, ó, aqui na nossa empresa aqui, isso aqui que você faz não é muito bem visto, tá? É importante que você adeque esse ponto, tá? Então, o tutor, ele vai ter, né, é esperado que ele faça essa tutoria, esse acompanhamento desse novo colaborador em todos esses aspectos, buscando criar essa conexão emocional. Importante falar uma coisa aqui, tá, gente? Isso aqui pode estar tudo num framework desenhado, pode ser um procedimento, um processo desenhado da empresa, mas olha só, isso aqui tem que ser uma conexão humana real, tá? Não adianta tu dar isso aqui para um cara que é super técnico, não tem muitas essas qualidades humanas, e aí o cara chega lá todo formal, vamos lá, vamos fazer um feedback, não sei o quê. Não vai rolar, não vai ter conexão e não vai ter o efeito que você está esperando, vai até ser pior,
tá bom? Então, muito cuidado na escolha do tutor. Aqui eu trago para vocês, vou deixar como ferramenta, vou enviar para vocês um formulário de acompanhamento funcional pré-efetivo. Acho que o Lucas tem isso que eu já passei para ele um tempo atrás aí. Não sei se o Lucas chegou a usar. Se não, Lucas, eu mando Uhum, de novo aí tu tem mais uma chance de usar. Eu acho que vale a pena beleza. porque é um acompanhamento nesses primeiros dias, né? 7, 14, 21, que é o momento mais crítico, né? É ali aquele momento mais recente, onde esse novo colaborador nasceu na empresa, né? Então é uma avaliação comportamental. Vocês vão ver, eu vou passar pelos critérios aí, pegam 16 critérios observáveis. Vocês não precisam usar os 16, tá bom? Avaliem quais que são mais relevantes para o negócio de vocês, mas vocês vão ver que são critérios muito relevantes nesse momento de avaliação desse novo colaborador. E aí é importante também não ficar botando o terror ó, você está sendo avaliado, se você não for bem, você vai ser desligado no final desses 21 dias. Nada disso, tá? Isso aqui você tem que deixar claro. Olha, isso aqui é uma coisa que a gente faz aqui na companhia, faz com todos os empregados. A gente faz isso para perceber como é que está sendo a sua evolução, se a gente está te ajudando da maneira adequada na sua chegada, no seu onboarding aqui na empresa, tá? Para a gente ver se a gente está conseguindo transmitir os nossos valores para você, tá? Então, tirem esse caráter de prova, de eliminação em relação ao novo colaborador, tá bom? Então, explique para ele que é uma coisa que vocês fazem, mas que não tem peso naquilo ali e é uma observação que está sendo feita para ver os dois lados, a empresa e o novo colaborador, tá? Então, nos 7 primeiros dias, você e ele também vão ter as primeiras impressões, né? Os dois estão se avaliando, certo? A empresa está avaliando o empregado, o colaborador e o colaborador avaliando a empresa. Ali você vai perceber as primeiras impressões, você vai ter a chance de, nessas primeiras impressões, já dar alguns feedbacks de correção de curso, e aí nos próximos 14 dias você já vai ver uma consolidação comportamental, idealmente dentro do esperado para aquela atribuição. E com 21 dias o alinhamento com as culturas e com a cultura e valores, tá? E aí reforço que isso não se encerra aqui nos 21 dias. Isso tem que ser sempre lembrado. Valores, missão, visão, a cultura da companhia, a identidade da companhia, o propósito, tem que ser sempre lembrado, tá? Ter reunião semanal com a equipe, inicia a reunião lembrando disso, tá? Ah, não, a nossa reunião é mensal. Mensalmente, vamos lá, pessoal, vamos lembrar aqui a nossa missão, nossa visão, quais são nossos valores, o que que a gente preza aqui dentro, né? Já tem uma cartilha pronta para toda vez lembrar isso aí, até ficar no, né, assim, impregnado em todo mundo já fazer, já ser dessa forma naturalmente. Aqui um framework de feedback progressivo, tá? Que vocês podem fazer esses check-ins semanais com 3 perguntas, tá? Além dessa ferramenta ali que eu vou mostrar com mais detalhes à frente, vocês podem fazer esses check-ins semanais com 3 perguntas. O que está indo bem? O que está funcionando? O que está sendo legal? Em contrapartida, o que está sendo difícil para você? O que está sendo um desafio? O que que não está sendo do jeito que você imaginava? Qual dificuldade que você está tendo? Está conseguindo todas as informações? E a terceira, que eu acho muito importante para essa questão de confidence, né? De confiança dele e também de conexão emocional, que é, poxa, como é que eu posso te ajudar? Você está tendo dificuldade de obter dados para fazer o seu trabalho? Como é que eu posso te ajudar? Estou tendo dificuldade para entender como é que funciona o processo aqui dentro? Como é que eu posso ser mais claro com você? Quer que eu sente com você em algum momento para, né, te pegar pela mão, mostrar como é que faz ali? Né? É claro, né, gente, que eu entendo que às vezes no dia a dia não dá tempo para isso, tá? Mas a gente pergunta. A gente pergunta e busca atuar no que é mais crítico. Então eles podem falar: olha, eu estou com dificuldade de obter dados, eu estou com dificuldade nas reuniões com os clientes, eu estou me perdendo um pouco, mas olha, o que eu estou com mais dificuldade é de fechar as vendas. Sei lá, estou dando um exemplo aqui. Então você vai no que é mais crítico, você, pô, o que está pegando aí? Principalmente o que é mais crítico, né, em termos de resultado para vocês. Então observa dele.
o que está pegando, qual é a dor que ele está sentindo ali e estende a mão, porque lá na frente ele vai ser grato, ele vai lembrar desse momento e vai engajar ele muito mais fácil também na atividade, tá? E a gente pode fazer uma analogia desse, desse novo colaborador, né? A gente pode fazer essa analogia, que o onboarding é a primeira sinfonia de muitos maestros. Então, é, cada atitude, né, é como se fosse uma nota ensaiada com cuidado. E essa performance cresce quando todos tocam juntos, tá? Então, pensem nisso. É como se esse novo colaborador chegasse agora ali na orquestra, tá? Então, é como se você fosse um maestro falando, olha, aqui a gente faz isso, quando eu fizer esse sinal, a gente vai tocar dessa forma e tal, mas se eu pegar o cara e só jogar ali dentro da orquestra, talvez ele desafine, ele vai tocar para o outro lado lá, vai atrapalhar a orquestra, tá bom? Então, é só uma analogia só para facilitar, né, assim, essa compreensão do qual o nosso papel e qual é como é que esse colaborador ele se sente quando chega na nossa empresa, tá? Quais são os resultados esperados aplicando o que vocês estão vendo aqui? Uma retenção aumentada em até 50%, é claro que esse número pode ser muito maior, tá? Dependendo de quanto vocês sejam aplicados e quanto vocês deem atenção para essa questão do onboarding. Com certeza, colaboradores mais engajados e produtivos em menos de 30 dias, isso aí eu garanto. E quando você explica com clareza o que ele tem que fazer, estende a mão para ele na dificuldade e cria um ambiente seguro para ele, com certeza ele vai ser mais produtivo, mais engajado logo nos primeiros 30 dias. Dentro dali, daquele período 7, 14, 21, ele com certeza já vai estar produzindo, tá? E você tem esse enorme benefício, talvez seja o maior de todos, que é a cultura internalizada já desde o primeiro contato. Porque quando o cara entra na cultura da tua empresa, aí pronto. Aí ele engajou e ele vai lutar com você, ele vai remar junto com você na tua luta diária ali, tá? Na tua remada diária. Ele não vai remar o contrário, tá? Então, enfatizo, não posso enfatizar o suficiente a importância de um onboarding bem feito, com cuidado e com atenção para novos colaboradores, tá? E aqui, né, eu concluo o link com aquela questão eu chamei lá no início da apresentação de onboarding estratégico. Por que que é estratégico? Porque se conecta com o planejamento estratégico da empresa. Então, toda essa parte que a gente fala de cultura e apresentar cultura e cultura internalizada, isso aí só vai funcionar se a tua empresa tiver muito claro isso aqui: missão, visão e valores. Muito bem feito, muito bem estruturados, claros para você, empresário, e para os seus colaboradores, tá? Se não tiver, isso aí é um negócio que vocês sabem que eu massifico, né? Eu bato nessa tecla o tempo todo. Porque se isso aqui não tiver claro, você compromete tudo, compromete seu planejamento estratégico, você não vai ter direção clara de para onde você está indo, você não vai ter uma cultura clara de para quem você está atraindo para trabalhar com você, e tem isso, né? Quando você tem valores bem estabelecidos, você atrai e visão e missão, obviamente, você atrai pessoas que têm afinidade com você e você repele as pessoas que não têm, tá? Então, a importância da clareza na missão, visão e valores, tá? Para atuar como essa bússola cultural para a empresa e para esse novo colaborador desde o início, tá bom? E essa missão, visão e valores, elas sendo claras, vão te ajudar demais na tomada de decisão, na busca dos comportamentos ideais, desejáveis. Pode ser que até você, como empresário, como líder da sua empresa, não tenha alguns comportamentos. Não tem. Isso não é um crime, tá? Mas você vai saber que você vai ter que desenvolvê-los. Se você tem problema com pontualidade e você colocou que a pontualidade é um valor no teu negócio, você vai ter que ajustar seu comportamento para dar o exemplo, né? Walk the talk e passar então a ser mais pontual. Se a honestidade é um ponto importante, você tem que demonstrar honestidade em tudo que você faz para que aquilo ali seja um item de cultura claro para todo mundo que chega. E aí o cara desonesto não vai se dar bem no teu negócio e ele mesmo já vai
pedir para ir embora, de repente não passa nem no processo seletivo que você estiver fazendo, tá? E quando você tem isso aqui tudo claro, essa coesão emocional e esse senso de pertencimento ficam muito mais facilitados, tá? Se a gente tem uma cultura de time muito forte, né, na empresa e esse novo colaborador chega e ele é integrado ao time, então esse senso de pertencimento ele é quase que instantâneo e depois vocês vão ouvir um feedback dele, olha, eu me senti acolhido, me senti parte do time desde o início, tá? Aqui o documento que eu falei que eu vou mandar para vocês, tá? Esse acompanhamento funcional para efetivo. Como eu falei, né? São 16 critérios de avaliação que vocês fazem junto com o, o colaborador, tá? Idealmente é para fazer o tutor, se tiver o tutor, e o líder direto do colaborador, tá? Para fazer junto com ele. Então, e já deixa claro, olha, a gente vai fazer essa avaliação ao longo desse início seu aqui, primeiro com 7 dias, 14, 21, e a gente vai observar todos esses itens, tá? Então, de repente, vocês vão ver logo nos primeiros dias, de repente já um perfil de liderança, ou então muito cooperativo, ou então às vezes tem baixa sociabilidade, ou às vezes tem muita criatividade, baixa simpatia. Isso tudo vai ser mais ou menos relevante dependendo da posição onde ele estiver. Uma pessoa que vai lidar com clientes tem que ter, idealmente, simpatia, né? Tem que ter dinamismo, tem que ser uma pessoa sociável, se apresente bem, tem uma apresentação pessoal muito boa. Já uma pessoa que fica mais analisando dados internos, não interage muito com os outros, algumas desses critérios já são secundários, tá? Aí talvez seja mais eficácia, produtividade, certo? Assiduidade, enfim, né? Disciplina, tá? Então você tem que olhar para esses outros aspectos. Se achar interessante, aplica os 16, tá? Que também vai ser uma avaliação mais completa. E aqui já vou finalizando, tá? Trazendo aqui alguns takeaways, né? Alguns pontos de recapitulação aqui para vocês levarem com vocês, né? De tudo que foi dito aqui, quais são talvez os 6 pontos mais importantes para vocês não esquecerem? O onboarding é cultura viva, não é um checklist, tá? É logo no início que esses valores são absorvidos ou perdidos pelo colaborador, tá bom? Então, é uma cultura viva, não é um procedimento checklist que você faz. A gente está lidando com uma pessoa, tá? O comportamento é muito maior do que o currículo nesses primeiros 90 dias. Então, vamos olhar a atitude, a disciplina, tá? E isso fala muito mais do que o currículo que o empregado tinha presente. Eu tenho certeza que vocês já viram currículos excelentes e quando foram trabalhar com a pessoa, viram que do ponto de vista comportamental estava muito aquém do que vocês tinham expectativa, tá bom? Então, observem o comportamento, tá? Muito, muito mais importante nesse momento. O buddy ou o tutor tem que ser bem escolhido para aumentar esse senso de pertencimento, conectar emocionalmente, culturalmente a pessoa, tá? Então, as pessoas precisam de guias, não apenas de processos. Lembrar do framework da Thalia Bauer, tá? Ela dá clareza, dá estrutura, tá? Traz os aspectos de cultura, de conexão e confiança, tá? Então, esse framework é muito importante, vocês vão ter eles aí na apresentação. Missão, visão e valores. É o GPS emocional do novo colaborador, então não pode ser assim negligenciado, tá? Não pode ser de forma nenhuma em qualquer negócio, mas nesse aspecto é absolutamente importante, senão você não vai ter essa cultura estabelecida para apresentar para o novo colaborador. E por fim, o acompanhamento. Esse acompanhamento sendo feito ali em 7, 14, 21 dias já revela muito, tá? E se você não fizer isso bem feito, você pode ter algum comportamento ali que depois vai continuar se desenvolvendo, vai crescer torto, né, como está escrito ali, e vai ser um problema para você tratar lá na frente, e aí pode ser uma dor de cabeça muito maior, tá bom? Então, eu sugiro aplicar isso aí e fazer com bastante atenção e comprometimento, né, com a pessoa que vocês estão recebendo lá. Tá bom, gente? Então, eu agradeço a vocês. Deixo aqui um QR Code aqui que vocês podem escanear e baixar a apresentação. É meu presente para vocês.
tá? E aqui eu fecho com essa frase, né? Que a gestão que a gente evita é o lucro que você acaba adiando, né? Até rimou ali, a gestão que você evita é o lucro que você adia, tá? Então, pensem nisso, tá? O que vocês deixam de fazer hoje, do ponto de vista de gestão, pode ser uma lucratividade menor que vocês estão tendo na empresa de vocês aí a curto e médio prazo mesmo, tá bom? Finalizo, obrigado. Abro para dúvidas, perguntas, questionamentos. Bacana, Alex. Acabei de solicitar o acesso aí à apresentação, tá? Cara, é isso que você falou, é o principal aqui no final, na minha opinião. Que caso a gente não siga tudo que você orientou, a gente vai estar perdendo dinheiro. E assim, anteriormente, né, antes de ter acesso a essa informação, eu cheguei a fazer onboarding sem ter esse compromisso mental mesmo, assim, da pessoa, esse envolvimento, esse senso de pertencimento. E foi muito ruim. Então, cara, parabéns aí pela aula. É muito verdade isso. Faz menos de 3 meses que eu experimentei isso aqui. E amanhã tem um novo onboard aqui com uma colaboradora e espero não cometer mais esse erro. Eu sei que você está nesse momento, né, de contratações, né, Lucas? Aí duas recomendações que eu te daria, né? Primeiro, aplicar o máximo disso aqui que você conseguir dentro da sua realidade, tá? Para já engajar o pessoal logo na chegada. E para quem já está caminhando com você, você de repente fazer isso aí também. Olha, vamos fazer esse. Nós não, talvez não fizemos um onboarding adequadamente quando você chegou. Vamos fazer isso. Ou se você sentir que a pessoa já está bem preparada, já treinar ela para ser um buddy ou uma tutora, né, para os novos colaboradores ou novas colaboradoras que você está recebendo. Tá bom? O, Maravilha, meu amigo. bom, vou, Fala, vou largar meu Gabriel. feedback aqui também. Lucas, Conseguiu pegar, pô, Gabriel? Acho que para... você pediu para um minutinho para Nossa, aham, poder. eu já ia largar o primeiro já. Pô, parabéns pela aula, como sempre em alto nível, né, Alex? Eu acho que você está conseguindo concatenar agora as coisas muito mais numa apresentação muito enxuta e o tempo foi curto também. É. Mas, ô Lucas, parabéns pelo momento que tu tá, cara. Esse momento de contratação é gostoso, né? Trazer mais gente, sentir o propósito se realizando. E eu peguei um negócio muito Valeu, cara. importante, eu acho que foi o mais importante para mim dentro dessa apresentação, foi entender que enquanto você estava falando de regras, políticas, expectativas e papéis, perceber que a Maria, que é uma sócia que eu tenho utilizado muito na produção, ela já tem um background de endomarketing de uma empresa muito boa e ela utiliza pouco isso para os nossos colaboradores. Talvez isso seja algo muito mais dentro do coração dela do que realmente o papel que ela está. E talvez se ela Hum, tiver essa funcionalidade a mais, ela dá essa responsabilidade na mão dela, claro que de forma guiada, com direção, ela vai se sentir muito mais pertencente e também muito mais motivada em fazer com que as outras pessoas também se sintam acompanhadas, com segurança, e talvez isso seja um movimento interessante. Eu já tinha convidado ela para participar dessa aula. Com certeza eu vou mandar isso para ela. Ela vai estar aqui essa semana, na sexta-feira ela já vai estar aqui também. E acho que é um bom momento para eu fazer o onboarding com todo mundo, visto que a gente vai ter a sala nova. Então vai ser um momento muito. é essencial, cara. E vai ser show. Você falou um negócio aí, olha só. Quando a gente ensina. A gente aprende muito, vocês sabem disso, né? Acho que todos vocês aí também têm esse viés de dar aulas, né? Cada um nas suas áreas aí. E você sabe que a gente aprende quando a gente ensina, né? Então, a Maria, o que que vai acontecer com ela? Ao ela ser uma buddy ou tutora aí na Drop Studios, ela vai se engajar muito mais, cara. Quando ela falar da cultura, dos missão, visão e valores, né? Depois que a gente concluir ali a revisão, ela vai se sentir muito mais, ela vai estar falando de algo que ela vive, que ela crê, entendeu? Então, aí tu vai ver, cara, ela é muito mais engajada, entendeu? Então, Total. Olha que loucura. é um duplo ganho aí no caso dela. Animal, cara. Hoje eu tava revisando, né? Já te dando a resposta do feedback e me atentando ao horário também para não te atrasar aqui. Você me deu um ótimo feedback no domingo. Eu refleti e falei, cara, eu vou ter que ver isso com qualidade amanhã, porque realmente eu coloquei mais coisa do que deveria. Eu cheguei e fiz com ela. Falei, Maria, olha, eu vou ler aqui pra você, tá claro? Aí ela, não. Aí a gente começou a enxugar, enxugar. Cara, ficou. A visão ficou uma frase, a missão ficou uma frase também. Enxuta, clara. Aí eu comecei a falar de valores, ela falou,
Não, cara, é menos coisa, bem menos coisa. Aí, tipo, isso aqui é realmente os nossos valores. Quatro, Então a gente tá chegando num cinco consenso muito valores legal, assim cara. bem definidos, bem relevantes assim, e você viu ali que tinha coisa ali que não era necessariamente um valor, né? Era um slogan, né? Era um, Sim, né? total, Então, total. mas tudo bem, cara, tá? Não, é isso aí. A gente está aqui para isso, para corrigir essas coisas aí, e esse vai ser o alicerce do teu negócio, entendeu? Daqui para frente, não tem Sim, como eu tu acho. caminhar. Fala. Eu com certeza entendo a importância disso e não entendia o quão importante era por conta de não entender onde isso era aplicado e como seria aplicado. E não sei se você percebeu, mas em todas as aulas que você pontuou, aí isso aqui conecta lá com o MVV. Aí que eu falei, pô, é aqui que entra a parada. Por isso que é tão fundamental. Eu sabia que era fundamental, porque todo mundo fala, né? É o básico a ser feito, isso aqui tem que existir. Eu ficava, tem mesmo? Será que é isso mesmo que precisa? E É. agora eu entendi o porquê, sabe? Então, assim, Esse é cara, um dos gratidão porquês, realmente. né? Esse é um dos porquês. Uhum, Aí, tipo assim, tu vai estabelecer metas para os próximos anos, meta de indicador. Pô, baseado em quê, cara? Se tu não sabe para onde é que você está indo, como é que você vai fazer meta? Entendeu? Então é total, algo. Deixa eu passar aí. Não total. sei se a Thaís ainda está com a gente. Mas obrigado pelos feedbacks aí, pessoal, e pelas colaborações. As dúvidas não precisam se encerrar aqui, tá? Os comentários, tá bom? A gente pode trocar depois aí lá no grupo lá, tá? Fiquem à vontade. Tá bom? Eu só tô correndo porque eu falei que tem essa reunião agora às 7 horas. Thaís, minha amiga, dúvidas, questionamentos, discordâncias? Não, não, tudo certo. Aula incrível. Obrigada aí pelo seu tempo e dedicação. Admiro muito o seu Uhum. trabalho e hoje só corroborou o que eu já admirava. Muito, muito, muito legal o conteúdo. Adorei. Obrigada, viu? Ah, tá bom, Thaís. Eu espero que você tenha baixado aí a apresentação. Espero que te ajude aí no seu negócio também, tá bom? Obrigada, valeu mesmo. E você também tem meu contato se você tiver dúvidas na aplicação disso aí, enfim, quiser alguma opinião, alguma orientação, eu estou à disposição, tá bom? Tá perfeito. Obrigada, Alex. Tá bom. Valeu, gente. Um forte abraço e até a próxima aí.